Então é isso. Então tá, Raquel. Vamos falar sobre Afrodite hoje? O que que tu acha? Vamos, esse tema a gente até fez uma live bem no começo, né, sobre sensualidade na perimenopausa e a gente abordou um pouco sobre essa questão de Afrodite, mas acho que hoje a gente pode assim, aprofundar mais, porque agora, né, que já estamos bem familiarizadas com as deusas, sabemos que Afrodite é muito mais que simplesmente só sensualidade ou sexualidade. E a gente podia começar, como sempre, falando um pouquinho do mito, né? Se puder trazer assim, um overview dele, assim, para a gente entender quem é Afrodite, né? Então tá. Dentro do mito de Afrodite, lembrando que existem mais de uma versão, né? Eu vou falar aqui de uma delas. Afrodite nasce, então, das águas da mãe, né? Oceano, né? Ou do mar, né? E ela nasce também desse sêmen, né? Que foi, assim, jogado nesse mar de Urano, né? Então, do encontro, então, desse sêmen com as águas do mar, nasce Afrodite. Então, ela nasce dessa espuma, né? Ela nasce. Se a gente for fazer uma imagem do nascimento de Afrodite, imagina quando a gente está de frente para o mar e tal, e tem as ondas batendo e forma aquela espuma, seria como se a gente estivesse vivenciando o nascimento de Afrodite. Então, é assim que Afrodite nasce, né? E desse encontro, né? Desse sêmen com o mar, né? Então, traz, eu acho que dois aspectos muito importantes, né? Que traz o sêmen, que é algo muito, de uma energia muito masculina, né? Com o mar, que é uma energia das profundezas, etc., que retrata muitas emoções, que é muito feminino, né? Então, a Afrodite ela é conhecida muito por essa questão da integração entre esses dois aspectos. Ah, sempre lembrada, né? Então, para os gregos chamada Afrodite, para os romanos é conhecida como Vênus, né? Se a gente for fazer uma análise também astrológica, Vênus, por exemplo, rege touro, né? O signo de touro, que é conhecido muito por essa habilidade em degustar a vida, sabe? Então, por essa habilidade sabe de sentir o caldo da fruta, de degustar as coisas boas da vida. Então, eu brinco, né, que a gente falou no nosso encontro, que a Afrodite fala muito vamos viver tudo que há para viver, sabe? Aquela música do Cazuza, né? Então, essa vontade de saborear a vida lembra muito Afrodite. É claro que quando a gente fala de Afrodite, então a gente fala de degustar a vida, né? E como que a gente degusta a vida, Raquel? Cada mulher, assim, isso na minha opinião, né? Cada mulher Uhum. degusta da sua própria maneira. E aí, Isso. o nosso convite. A gente nasce cada uma com personalidade, com gostos, né? Até trazendo um pouco para astrologia, embora eu não seja astróloga, mas amo esse assunto. Cada uma Uhum. tem Vênus no mapa em uma casa diferente, né? Isso. Então, cada uma vai experienciar a o seu prazer, vai ter prazer na vida de uma forma diferente, fazendo aspectos diferentes de formas diferentes. Então, eu acho que o grande convite, trazendo um pouco a sardinha para a perimenopausa, que é a nossa, né, a nossa grande atração aqui é justamente relembrar essas mulheres nesse momento tão crucial da vida delas, em que tantas mudanças hormonais estão ocorrendo mesmo, tantas circunstâncias externas na vida estão ocorrendo, né? Então é a hora também que os pais vão ficando mais idosos e vão precisando de ajuda. Se já tem filhos, de repente são a hora que os filhos já estão saindo de casa ou estão criando, né, suas asas, como é que está o seu relacionamento. Então, é um convite para as mulheres também reverem a forma como elas se sentem prazer, né? Porque a gente é ensinada desde pequena como se o prazer fosse algo proibido, não só o prazer sexual. Né? Também, que não é novidade para ninguém aqui, né? Devido também à nossa cultura religiosa, né? E tudo mais, essa opressão que a gente sofreu do patriarcado. Mas o prazer como forma de vida também, né? A gente sempre escutou assim, primeiro os deveres para depois a brincadeira,
né? Primeiro você faz os deveres, você sofre, para depois você ter direito a se divertir. Uhum, Na sua, né, no que você quer fazer. E claro que toda criança precisa de limite, precisa de, né, da contenção ali, do cuidado, mas como é que a gente interiorizou isso, né? Como é que a gente, enquanto adulto, aprendeu a ter prazer? E ontem eu falei uma coisa que eu queria repetir aqui, que nós não somos acostumadas a, enquanto sociedade, não só as mulheres, a entender quais são os prazeres do nosso espírito, esses prazeres da alma. Então, como a gente não entende quais são os nossos prazeres, aquilo que nos satisfaz e satisfaz a nossa alma, o nosso espírito, a gente tenta compensar esse prazer pelo excesso de prazer vindo de fora, externo, né? Então, é uhum, onde acontecem, assim, muitas das nossas compulsões, muitas das nossas questões dessa busca desenfreada nesse prazer que vem de fora, que não alimenta o espírito e o corpo sempre quer mais, porque nós, enquanto seres animais, nós sempre vamos querer mais e mais, mais, mais. Aquilo a gente não vai ter. A nossa quantidade de livre-arbítrio ela é muito pequena enquanto ser humano, enquanto a gente precisa se olhar a partir de uma outra oitava, né, a partir de um outro lugar, para poder ter escolhas diferentes. E esse é o nosso convite com a ancoragem de Afrodite, de convidar as mulheres a descobrirem qual é a sua forma mais assim, né, de dar prazer, porque muitas nos relatam que chega dessa determinada fase da vida, perdem o prazer no trabalho, na relação, nas coisas cotidianas, né, aquilo que sempre fizeram já não faz mais sentido para elas. E o convite que justamente o corpo fisiológico faz é, olha, a gente está tirando todas as lentes que você tem, que nós uhum, disponibilizamos para você fazer em prol do outro, para fazer para o outro, né? Para a sociedade, para a reprodução, para a espécie, para tudo, né? Então, nós tiramos essa lente e te convidamos a descobrir o que que fica depois disso tudo, né? Quem é que está por uhum, trás? Por quem é que está por trás desse ciclo menstrual? Quem é que está por trás disso? É um espírito muito antigo e que a gente precisa redescobrir essas formas de prazer, né? Então, esse que fica o nosso convite, que a gente gosta, né? Que está trabalhando com essas mulheres também, e essa questão tanto dessa parte mais sutil, quanto da parte da sexualidade mesmo, porque uma coisa está ligada com a outra. E a sexualidade a partir de uma outra lente, não essa lente para fora, performática, essa lente do outro, a sexualidade como uma energia vital, né? Isso que a gente também aborda nesse pilar. E antes de passar a palavra para ti de novo, que eu queria salientar, que é uma coisa que eu até estava pensando, no nosso cérebro, a, o lugar que sente, assim, a gente sente prazer e dor em vários lugares diferentes do cérebro, como se fossem várias salas aqui e elas são ativadas de maneiras diferentes. sim, Tem algumas salas entre prazer e dor, provavelmente também, eu acho que na psicanálise também devem abordar isso, sim, no prazer e na dor, uhum, que é a mesma sala, elas são ativadas na mesma sala. Então, pode ser que muitas pessoas confundam dor e prazer, por conta dessas salas que se sobrepõem, que é a ínsula e o córtex singular anterior, se eu não me engano, ou posterior. uhum, Agora lembrar. Enfim, são essas duas áreas que se sobrepõem e que acabam gerando essa confusão. E aí eu queria te fazer um convite para, né, uma convite não, né, uma provocação. Tem alguma coisa na sua vida que você sente dor e que você confunde com prazer, que você acha, nossa, eu tô sentindo um prazer nessa dor aqui, nisso. uhum. Tem, para mim, eu acho que é banho gelado, né? Hum. Tem muitas pessoas que não gostam dos tais banhos gelados e tal, e para mim, por mais que seja desagradável no começo, eu sinto um prazer enorme depois que eu fiz, entende? Então, tem esse sentimento, assim, desses dois, né? E isso é explicado justamente porque depois de um momento de muita dor, né, ou assim de estresse elevado, o nosso cérebro ele acaba liberando substâncias que são justamente analgésicas, eufóricas e tudo mais. E é por isso que a gente tem
essa regulação, assim, né? É por isso também que muitas pessoas, na hora de fazer tatuagem, têm prazer na hora de fazer tatuagem, sabe? Tem certas dores que são confortáveis. E quando é dor física, tem gente, né, que gosta de. Como é que é aquela BDSM, né? Que gosta também dessas questões de dor. E tá tudo certo. Quando é uma questão física, cada um lida aí com o seu fetiche, com a sua prazer, com a sua dor, da maneira como achar melhor, desde que não machuque os outros sem permissão, né? Mas a gente também precisa, eu acho que é uma fase da vida que a mulher pode olhar para ver aquelas situações em que doem emocionalmente, psicologicamente para ela, e ela acha que ela está sentindo prazer naquelas situações, né? Então, esse é um convite também para que fazer esse discernimento, assim, dessas situações da vida para escolher, de fato, aquilo que dá prazer, e não ser confundida com esses episódios da vida, assim, né? Sim. E eu acho que para Afrodite, né, e até pela forma como ela nasceu, digamos assim, né, é, que não tem aquele papel, né, eu tive um pai, uma mãe, digamos assim, né, um meio normativo, eu acho que traz muito essa questão de todas as possibilidades, né, de que qualquer forma de nascer é possível, né? Eu acho que a Afrodite fala muito no assumir os nossos desejos, sabe? As vontades que a gente tem na vida e que às vezes não combinam necessariamente com a maioria, né? Então, de estar também nesse lugar de aceitar um prazer que nem sempre ele é entendido pelo outro, né? Mas ele pode ser entendido pela gente, né? E daí, quando eu falo de prazer aqui, eu vou falar de um prazer numa linha de libido, tá? Numa linha de não prazer somente sexual, mas dos prazeres que a gente tem da vida, né? Dos desejos que a gente tem, né? De repente, de um desejo de uma carreira, um desejo de ter filho, um desejo de casar, enfim, né? De várias coisas que a gente pode ter na vida, comprar uma casa, enfim, daí a gente vai para o infinito, né? Os desejos. Então, acho que a Afrodite traz muito essa nossa, ela traz essa autorização para que a gente deseje e que a gente honre com esses nossos desejos, sabe? Que a gente dê um joinha, sabe? Uma autorização, assim, um check para nos autorizar a seguir os nossos desejos mesmo, né? E não lutar contra eles. Exatamente. Isso faz a vida, com certeza, valer muito mais a pena, né? Acho que a Afrodite traz Uhum. essa essa leveza, né? Se degustar essa leveza justamente para a gente se lembrar. E realmente é uma posição ativa. A gente pode achar que isso é fácil sentir prazer. Não, não é, gente. É fácil sentir prazer com as coisas que nos dizem que é para sentir prazer, com as coisas que intoxicam o nosso corpo, que intoxicam a nossa mente. Esse prazer fácil, rápido, ele é fácil de fazer, né? Tá aí para virar comércio, né? Para virar lucro. Uhum. Mas aquele prazer que vai vir num campo mais sutil, algo que. E aí não importa o que vai passar, não importa qual é a via que você vai escolher. Não estou falando que todo mundo precise sentar em meditação e sentir prazer. Não é isso. Pode passar por coisas, por coisas materiais, tudo isso. Eu tô falando que, mas Uhum. aquilo que te dá prazer a partir de uma outra ótica, aquilo que você não precisa justificar para ninguém, como você mesmo falou, né? Justificar para ninguém, né? E isso precisa ser um caminho ativo, que a gente precisa estar sempre lutando pelas nossas formas de sentir prazer, porque nós somos as primeiras a buzinar no nosso ouvido de que a gente não merece. Nós somos as primeiras. A gente não precisa que as pessoas Sim. culpem, sabe? Não precisa. A gente é a primeira a falar assim: você não deveria estar fazendo isso, você deveria estar priorizando aquilo, você deveria, muito de deveria. E a gente se conectar com a Afrodite traz essa, tipo assim, não deveria nada, deveria estar fazendo isso, deveria estar sentindo esse prazer, me permitindo dessa forma. Bem isso. E é interessante porque a Afrodite também vai lembrar para gente, daí, eu vou revelar aqui um exercício, né, que a gente propôs para as nossas deusas da travessia, que é o exercício justamente do espelho, né? Imagine que vocês estejam, né, completamente nuas na frente do espelho, sabe? Qual é o olhar que você consegue dar para si mesmo, né? Quais são os aspectos que vocês acham bonitos sobre vocês, sobre o corpo de vocês? E quais são os aspectos que você não está mesmo de uma forma
é, olha para ele e fala assim, nossa, mas eu tenho uma cicatriz aqui, e mesmo com essa cicatriz você ainda assim consegue, né? Achar bonito, né? Então, eu acho que a Afrodite vem muito fazer esse convite para a gente de que a gente consiga ver beleza nas coisas que mesmo que estejam fora do padrão, que elas tenham um lugar de belo, né? Que eles têm, que pode ser adorado ou pode ser apaixonante. Eu acho que o amor fala muito sobre isso, né? À toa que Afrodite rege toda essa questão do amor, né? Porque é a capacidade de que a gente olhe para esse outro ou olhe para si mesmo e consiga amar ou consiga se apaixonar por esse outro ou por si mesmo de uma forma como ninguém mais viu aquilo, né? E que eu consegui ver, né? Então, Afrodite fala dessa energia que a gente olha para esse objeto, para essa pessoa e a gente consegue ver a beleza daquilo que a gente está olhando, né? Quando a gente olha com esse olhar de Afrodite, a gente não está falando sobre o objeto que a gente está olhando, a gente está falando sobre si mesmo, né? Na capacidade de ver o belo, né? Então, essa é a energia de Afrodite. Kel, e bem rapidinho, assim, só para as mulheres se identificarem, se estiverem vendo depois essa live, uma mulher com uma Afrodite bem resolvida, na luz, sendo quem ela é, então as características dela seriam essa mulher que sabe ter prazer, que se permite, né, ter prazer, que vai atrás dos seus desejos, que se prioriza, que, se quiser, né, se puder complementar, se tiver mais alguma coisa, e aquelas mulheres que tiverem na, porque assim, todas as deusas são duais também, igual nós, seres humanos. E na sombra, quais são as características, assim, né? Nesse lado não tão luminoso? Uhum. Então, na sombra, então, a Afrodite está muito ligada com essa imagem, né? Muito mimada, muito egoísmo, né? Esse tipo de coisa vão entrar na sombra de Afrodite. E desse endeusamento por si mesma, né? Também entra na sombra de Afrodite. A luz de Afrodite seria, então, a capacidade de espera de que as coisas elas têm um momento para chegar. Então, quando eu consigo sustentar o vazio para que as coisas venham a mim, eu tenho certeza que eu sou um magneto para as coisas, entende? Então, a luz de Afrodite é aquela pessoa que não está com pressa, né? Ela não precisa acelerar as coisas, né? Ela não precisa brigar por aquilo, porque as coisas vêm até ela, né? As coisas, elas alcançam, porque a Afrodite é aquela imagem da pessoa que entrou e ninguém sabe muito bem o que aconteceu, né? Todo mundo virou o rosto, né? E não é a beleza perfeita, né? É esse magnetismo que a gente às vezes não consegue nem explicar como é que é, a gente só sente. Então, Afrodite traz muito essa função de Jung, né, de sensação, que é a capacidade de sentir as coisas, né, de ter de usar os cinco sentidos mesmo, sabe? Então, as pessoas que se identificam com Afrodite, elas estão muito nesse nível, assim, sabe? São pessoas que, quando todo mundo já viu, ah, o prêmio foi para a pessoa, entendeu? Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente vê que tem pessoas que ninguém entende, mas, tipo, não, quando a gente vê, né, foi para a pessoa, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, essa capacidade de segurar a onda de si mesmo, assim, sabe? De não panicar, de tipo, não, isso é meu, sabe? Isso me pertence. Então, eu acho que não é uma segurança, mas é um amor próprio, não naquele nível narcísico, né? Mas no nível, no nível, as coisas que são minhas, elas vão vir para mim, entende? É essa certeza, assim. É Perfeito. isso. Ai, que maravilha. Então, fica o convite para as mulheres, né, conhecerem e se apropriarem da Afrodite que mora em cada uma de nós, porque todas nós temos, né? E dentro da Travessia das Deusas a gente aborda com mais detalhes, faz os desafios, traz também a questão com a Uhum. própria libido sexual mesmo, trabalha isso de uma outra, né, de uma outra forma. E a gente vai daí também ter outras lives que a gente vai aprofundar isso, nessa, esse assunto. Uhum. E queres complementar com mais alguma coisa, Kel?
Não, só vou dizer que eu vou deixar na legenda dessa live, da gravação, o exercício do espelho, para vocês fazerem, tá? Ótimo. Então, vou deixar só para vocês verem como é que vocês se sentem, sabe? Fazendo exercício. Exatamente. E que essa E, semana possa estar acompanhada de Afrodite, prestar. Começamos com, né, ontem era lua nova em Touro, né? Então, assim, também bem propícia para a gente começar e estar acompanhada de Afrodite, exatamente. vida, degustar de cada momento, porque todo momento é passível de ter. Se a gente consegue ter prazer na dor, isso fisiologicamente é explicado, por que que a gente não consegue ter prazer em outras coisas da nossa vida, né? Então, para a gente abrir os nossos olhos para prestar atenção nisso. Sim. E a semana que vem, lembrando que a gente vai ter a live sobre as deusas negras, né? Animadíssima, É animadíssima. isso aí. Beijão, então, gente. Até mais. Obrigada, Raquel. Imagina, amor. Até A já. gente se vê, então. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.